Então, esse aqui é o Fleximag Max 700, tá? Ele tem a turbina, tem o ar comprimido e o oxigênio, tá? Então, se caso quiser utilizar só o oxigênio, ele vai utilizar a turbina. Então, se caso precisar utilizar sem nada e quiser fazer um transporte, ele vai transportar sem nada com a FO2 de 21%, tá? Então, aqui a chave de liga e desliga, tá? Eu vou ligar o equipamento, a alimentação, o cabo de alimentação. Ele tem um giro de 360 graus, tá? Vocês vão ver que a turbina dele é bem silenciosa. Eu não conectei ele no ar comprimido para utilizar o sistema Flow Air. Então, vai dar pra ver que não vai ouvir praticamente nada de ruído, tá? Deixa eu só trancar aqui. Então, ele ventila paciente adulto, infantil e neonatal. Eu posso utilizar o último paciente também. Aqui nesse caso, então, eu vou selecionar o paciente adulto. Posso selecionar o sensor de fluxo, se é o distal, ele tem a imagem, ou o proximal. Então, se for proximal, também aqui vai ter a imagem, tá? Para conectar o sensor certo. Ou usa um, ou usa outro. Então, aqui eu vou deixar no distal, tá? O distal, ele é bem fácil aqui, ó, é só puxar para baixo e remover, tá? Aí, para fazer a esterilização dele, deixa ele parado 30 minutos, depois coloca ele em imersão por 1 hora, e aí depois no álcool 70, e depois deixa ele secando por mais 30 minutos, tá? Então aqui, ó, para conectar, tanto faz o lado, ele só tem uma parte mais elevada aqui, para poder encaixar uma na outra. Ó, encaixei, empurrei aqui em cima. Tá ok, então ou esse ou o sensor de fluxo proximal que vai aqui, que daí depois vai lá no Y aqui, tá? Então aqui o umidificador, se for usar o filtro bacteriológico, seleciona o passivo, se for usar a base umidificadora, o passivo. No meu caso tá desligado. Pode ser utilizado, ele pode entrar direto na ventilação. Então, eu venho aqui na ventilação ou fazer o autoteste, tá? O autoteste é igual aos outros. Primeiro fecha, depois deixa aberto e aí ele corre uma barra aqui, é bem rapidinho. Então, eu já vou ir direto na ventilação. E aqui, nessa parte, eu vou colocar a altura e o volume. Dá pra colocar o nome do paciente, o sexo. E com base no que eu colocar nessa parte aqui, ele vai, se eu colocar, vamos supor, o peso para paciente adulto e pediátrico, ele dá o peso ideal. Para paciente neonatal, ele vai aqui é o peso predito, né? E para paciente é o peso real, tá? Então aqui, ó, se eu colocar 194, 1,94 m, ele já vai fazer o cálculo aqui embaixo, ó, do volume, conforme os 6 ml, tá? E aí, com base nisso daqui, eu vou fechar, ele tem a monitorização protetora. Eu queria o balão. Ele tem a monitorização protetora. Então, a monitorização protetora, ela vai dar um auxílio. Aqui, ó, eu vou tirar ele do stand-by. Para tirar do stand-by, eu só aperto ele. Aqui, ele pergunta se eu quero tirar do stand-by. Eu digo que sim. Aí, ele vai começar a ventilação. Então, aqui ele vai dizer se o volume tá de acordo com o que eu coloquei lá, ó, volume ideal, insuficiente, vazio ou excessivo. Ah, tá fechado. Então, aqui ele vai dizer se o volume tá ideal, insuficiente, vazio ou excessivo, tá? Então, vamos supor que eu coloque um volume menor, ó, ele já vai dizer aqui, ó, que tá insuficiente, ó, insuficiente, tá? Então, sempre de acordo com o que eu coloco nos dados iniciais da tela. Então, agora aqui, o que mais que eu vou ter? Eu vou aumentar um pouquinho para ficar de acordo. Então, o que mais que eu vou ter? Várias opções de tela, tá? Aqui no layout, eu tenho na parte de monitorização, então eu tenho todos os... Deixa eu desligar aqui também.
eu tenho toda a parte de monitorização numérica. Aqui eu vou ter o cálculo da pressão de distensão, que é a drive pressure. Então, a cada fase, ele vai ir fazendo o cálculo, tá? Então, não precisa mais fazer na cabeça ou na calculadora. Então, aqui então é a parte de monitorização numérica. Aqui são as 3 curvas e os 2 loopings, tá? Se por acaso o paciente está em algum lugar muito longe e precisa visualizar com números grandes, então aqui eu tenho também esses números bem grandes, tá? 2 curvas aqui, em todos dá para selecionar o que vocês querem visualizar de números, os principais. Então, quero ver a drive pressure. Eu seleciono na tela até a régua correr aqui, ó. Solto, aperto e escolho o que eu quero, tá? Então, vamos supor que eu queira drive pressure, eu coloco aqui e aí ela vai aparecer aqui, tá? Então, da mesma forma para as outras aqui também, se caso quiser que apareça, né? Então, é só selecionar aqui também ou apertar na tela, que ele vai trocando, tá? Então, qualquer coisa. Manual é como se fosse o AMBU. Toda vez que eu apertar aqui, ele vai fazer um ciclo, tá? Ó, ele fica em vermelho. Pausa ins, ex e 100% de oxigênio por 90 segundos, 100% eu posso selecionar o tempo que eu quero. Então, isso aqui eu seleciono aqui no avançado, tá? Ó. Então, a concentração de oxigênio e o tempo, tá? Se quer para mais ou para menos. Então, pode selecionar aumentar ou diminuir aqui, nessa régua, e aqui só lembrar de confirmar, ou no botão também, tá? Então, como a tela dele é toda touch, se porventura não funcionar o touch, pode vir aqui pelo knob e ele vai funcionar, tá? Nebulização, então, é só utilizar aquela mangueira que vai no fluxômetro, dá para conectar ela aqui, tá? Então, toda fase, eu vou colocar aqui na nebulização, e aí, ó, toda fase INS, ele vai mandar a nebulização pro paciente. E aí, dessa forma, vocês não vão perder o medicamento, tá? Porque ele vai estar sempre em sincronia com a ventilação. Então, vou parar aqui. Ele tá em 32 minutos, caso queira trocar, é só vir aqui em recursos, que tem a parte de nebulização, aí é só selecionar o tempo aqui, tá? Então, para congelar a tela, então é só selecionar aqui, ó. Se eu aperto, ó, ele congela, tá? Vou tirar. Manobras, então ele tem 5 manobras, a P01, a curva PV Flex, Pmax, capacidade vital lenta e volume aprisionado, tá? Tendências, ele grava por 10 dias, e aqui eu seleciono, se eu apertar aqui em cima, ele tem uma tabela, eu posso selecionar o que eu quero visualizar. Eu quero ver, sei lá, se ele alarmou a bateria ou como é que tava. Então, vem aqui que ele dá todo um relatório, tá? Aqui também ele vai dizendo o que aconteceu, ó. Dá pra ir correndo aqui. No avançado, então eu posso fazer a troca do sensor de fluxo. Não quero usar o distal, quero usar o sensor proximal. Então, só vir aqui no sensor de fluxo, deixa eu colocar ele no stand-by. Deixa eu voltar para a tela aqui. Opa! Também não? Aqui, ó, no avançado. Sensor de fluxo, então eu venho aqui e coloco pro proximal, tá? Ele tem sempre o desenho aqui, ou o distal. Então, de acordo com o que dá para trocar na hora da ventilação ali, se precisar. Então, aqui no sistema, ele tem o modo dia ou noite. Então, quer deixar na neonatologia, às vezes, ou, né, enfim, colocar no modo noite, ele não vai ficar tão brilhoso, né, a tela, vai diminuir o brilho. Ou eu posso diminuir por aqui também, ó, ou aumentar, tá? Então, vou colocar no modo dia. O volume do alarme eu também posso alterar.
volume do áudio também, ó, colocar aqui no mínimo, caso não queiram que ele faça muito barulho, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, o bloqueio da tela, né? Então, a parte de monitorização eu consigo alterar e mexendo, né? Mas se for mexer em parâmetros, aí eu tenho que desbloquear, aí eu dou um ok, aí sim eu posso mexer. Ventilações aqui, os parâmetros, então, eu seleciono e aí aqui, ó, ele tem a ventilação não invasiva, tem alto fluxo, tem volume minuto, volume corrente também, tá? Então, já são inclusas todas essas modalidades, não é nenhum opcional. Então, se precisar fazer o alto fluxo, é só vir aqui, ter o circuito, né, e a base umidificadora, que já dá para fazer. Para adulto até 60 litros, para PED, para neonatologia até 30 litros por minuto. Deixa eu ver o que mais aqui. No mais é isso. Obrigada.